vai ter confusão ou não vai ter confusão? No sentido de, nós estamos aí às portas de uma terceira guerra mundial ou não? A impressão que dá, e o Jamil lembra bem o Fukuyama, né? Como estava errado o Fukuyama, né? A impressão que dá é que o Putin sabe o que está fazendo, porque ele sabe que Estados Unidos e as democracias europeias dificilmente vão se meter numa confusão militar, dificilmente vão mandar soldados para a Ucrânia, porque, inclusive, a Ucrânia ainda não integra a OTAN. Né? Então, ele sabe que o Biden não vai mandar soldados para lá. Você acha que é o que se passa ou existe o risco de os países da OTAN enviarem mão de obra militar para a Ucrânia? José, é muito difícil a gente falar exatamente uma previsão sobre o que acontece, pelo seguinte: em 2014 aconteceu. Né? Então, já tivemos exemplos. E o Ocidente, e aí o Ocidente, lê-se, Estados Unidos e União Europeia, lamentam muito até hoje não terem tomado uma ação mais dura contra o Putin, nem naquela região ali da Ucrânia, nem na Crimeia. Então, houve uma tentativa, né, desta vez de dizer, não, agora acabou, vocês não vão continuar fazendo isso. A questão, eu acho que não resta nenhuma dúvida aqui na Europa, pelo menos, ninguém, absolutamente ninguém, depois de 2 anos de pandemia, pensava em começar uma guerra agora, que era o momento da recuperação da economia mundial, o momento da recuperação da Europa, muito abalada pela pandemia, vendo a Ásia crescer de uma forma espetacular e perdendo espaço no mundo. A Europa queria o pós-pandemia justamente para se reconstruir, não reconstruir prédio, mas reconstruir as regras do jogo. Na questão ambiental, na questão de comércio, recolocar a Europa uma espécie de formador de leis. Né? Então, os padrões trabalhistas, padrões ambientais, etc., para que pudessem, de novo, jogar o jogo dos grandes. Uma guerra atrapalha toda essa história. Não existe nenhum tipo de previsão de que isso não vai ser afetado. Agora, o Putin sabe muito bem disso. E o Putin sabe que esse é um momento justamente de divisão no Ocidente, de fraqueza nos Estados Unidos, de questões muito sérias sobre o próprio funcionamento de algumas dessas democracias e que é o momento de avançar. Então, esse é o momento, José, da redefinição das fronteiras do final da Guerra Fria. É por isso que, apesar de ser dramático e ninguém torce por uma guerra aqui, porque não só a população sofreria muito, mas algumas estimativas falam em 3 milhões de refugiados. Imagine só isso na Europa neste momento. Mas... É impressionante. Agora, o que está acontecendo é, sim, uma redefinição, uma tentativa, pelo menos, de redefinição das fronteiras da Guerra Fria. Mas a pergunta do Josias, que é muito curioso, porque isso é uma das questões mais feitas nesse momento no Google. O risco de uma terceira guerra mundial, totalmente descartado? Não. Não, totalmente descartado não. Ontem, inclusive, no Conselho de Segurança da ONU, o gabinete do Antônio Guterres, o secretário-geral, foi muito claro, dizendo: o risco de um conflito armado é real. Foi dito dessa forma, não por mim, foi pelo gabinete do próprio secretário-geral da ONU. O risco de um conflito é real. Então, não existe meias palavras aí nessa história. É real porque você pode, de um lado, errar no cálculo, a reação ser maior do que, de fato, a invasão, ou qualquer outro tipo de consideração que, obviamente, saia do controle. Lembrando que naquelas regiões que nós temos são guerrilhas, basicamente, grupos de rebeldes armados que não exatamente prestam vão pela mesma cartilha de um exército tradicional, o que também aumenta o risco, obviamente, de crimes, no caso, violações do direito à guerra. A guerra também tem o seu direito. Essas violações, obviamente, podem gerar uma tensão ainda maior.